Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje, dia 28 de julho de 2024, 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. Os russos fizeram um pequeno ataque com drones e mísseis, principalmente aqui no sul da Ucrânia. A maior parte deles foi derrubado, então sem grandes consequências. Mas a Ucrânia fez um grande ataque contra uma refinaria aqui em Kursk, um campo de petróleo aqui em Kursk, e a gente tem informações de também ataques contra bases de helicópteros em outros lugares também. Os ucranianos conseguiram destruir vários helicópteros russos aí de ontem para hoje, excelente notícia isso, né? Mas a grande notícia do dia, na verdade, não aconteceu na Ucrânia. Sim, e só falando da Ucrânia também, a questão na linha de frente, nenhuma novidade significativa, continua basicamente a mesma visão que a gente fez ontem, né? Só que a grande novidade veio aqui do Mali. O Mali é essa região aqui, ó, um país na África em que foi dado um golpe com a ajuda das forças russas, com o grupo Wagner, e o grupo Wagner tem aterrorizado as pessoas da região, tem tomado minas de diamante, minas de ouro que tem na região. Essa região da África é muito rica em ouro, e eles têm tomado conta de várias coisas justamente para explorar esses lugares. Então, quem está no poder no Mali é justamente uma junta militar apoiada pelos russos, principalmente pelo grupo Wagner, né? O grupo Wagner, as forças que atuavam aqui na África, foram renomeadas para African Corps. E uma grande parte do efetivo do grupo Wagner, que foi extinto, né? Agora está atuando nessa African Corps, e eles sofreram uma emboscada aqui no Mali. Mais de 80 soldados do antigo grupo Wagner, da African Corps, foram mortos, um monte foram capturados, muitas armas destruídas, uma coisa muito estranha, né? Perderam para, parece que os Tuaregs, aquela tribo nômade que tem nessa região aqui do deserto do Saara, junto com outros soldados ali da região do Mali, destruíram essas forças do grupo Wagner, né? Não é uma coisa que mude essencialmente a situação política por aqui, mas é curioso ver isso daí, né? Ver como que a Rússia está tão decadente que até ali ela está tendo dificuldade de manter a capacidade militar, né? O Putin fez um grande discurso do Dia da Marinha Russa, né? O Dia da Marinha Russa foi ontem, teve um grande desfile naval em São Petersburgo. Grande não. Grandes eram aqui em Sevastopol na época que eles podiam fazer isso, agora não podem mais, né? O Putin falou as besteiras de sempre, mas o que chamou atenção justamente é a decadência da Marinha Russa, né? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Ancap em Estocolmo, Milei do jeito que eu gosto e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no wrevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o ataque russo de ontem para hoje teve 8 drones Shahid, dos quais 7 foram derrubados, e um míssil Ra-59. O ataque foi principalmente aqui na região sul de Odessa, nessa região aqui da Ucrânia, e não causou nenhum dano significativo, né? Ou seja, um drone Shahid chegou a atingir alguma coisa, mas não foi nada significativo. Agora, a gente teve também um objeto desconhecido que caiu na floresta de Brasov, na Romênia, né? Vocês sabem, a Romênia fica bem aqui perto, né? E, como eu falei para vocês, o ataque foi focado principalmente aqui nessa região sul. Então, pode ser que alguma coisa tenha atingido a Romênia de ontem para hoje. A Romênia, ela tem derrubado esses drones e mísseis, inclusive no território ucraniano, com a licença da Ucrânia. Será que os russos estão fazendo algum tipo de retaliação? A gente não sabe ainda. Por enquanto, dizem apenas que um objeto caiu na floresta ali na Romênia. Não sabemos o que é exatamente, se é um míssil, se é um drone, se causou dano, se não causou dano, não sabemos ainda, né? Agora, os ucranianos fizeram um ataque aqui em Kursk, um ataque bem sucedido de ontem para hoje, no estado ou oblast de Kursk, né? É próximo até a cidade de Kursk, mas não foi exatamente ali, não. É nessa outra cidadezinha aqui de Polevaia. Justamente aqui foi atingido um depósito de óleo nessa região, junto a uma linha férrea. Você pode ver aqui, dá para ver aqui mais um grande incêndio ali nesse depósito de óleo ali em Kursk, né? Parece que foram 2 incêndios, na verdade, um em Medvedensk, no distrito de Medvedensk, e outro na cidade de Kursk, propriamente dito. Então deve ser aqui, e deve ter outro aqui em Kursk também. Também foi atingido nessa região, né?
Aqui está a informação do Estado-Maior ucraniano confirmando que houve um ataque no distrito de Polova. Ah, eu achei que era Polovaia. Esse Rzinho russo aqui, o R invertido, não é IA? Polevaia. Bom, eu não sei ler russo. O cara deve estar correto aqui, né? Então o nome é Polova, na região de Kursk. Adicionalmente, também tem reportes de grandes explosões próximas de uma subestação em Kursk. Então são dois incêndios, uma subestação em Kursk e esse depósito ali em Polova, né? Tá aqui a declaração do Estado-Maior ucraniano sobre esses ataques, né? 3 helicópteros... outro ataque, isso aqui aconteceu mais cedo ontem, né? 3 helicópteros foram queimados na Rússia, 2 em Samara e um próximo de Moscou, segundo relatórios da inteligência ucraniana. Não consta que tenha sido ataque de drones, não. Isso aqui parece que foi sabotagem, tá? A inteligência ucraniana fez ataques de sabotagem para queimar esses helicópteros. Isso aconteceu nos últimos dias, então foi reportado ontem, mas aconteceu no dia 24 de julho e no dia 21 de julho. Então foi um Mi-8 em Samara e no dia 21 de julho 2 outros helicópteros, um Mi-28 e um K-226, que também foram danificados próximo de Moscou, né? Então isso aí continuam os ataques ucranianos. Aqui tem a imagem aqui do ataque que a Ucrânia falou sobre o Centro Nacional de Helicópteros Russos em Tomilino. Aqui a imagem que eles mostraram com um incêndio acontecendo aqui. E daí eles fizeram a geolocalização com base nessa casa aqui e viram que o vídeo foi filmado daqui e realmente pegou exatamente aqui o local onde é uma planta de produção de helicópteros, aparentemente, ou de reparo de helicópteros que tem ali na região, né? Então aqui você tem também a visão aqui de vários helicópteros que teriam sido danificados nessa operação no dia 21 de julho. Então isso já tem alguns dias, a gente só ficou sabendo disso agora, né? E o David G fala aqui que nos 4 dias as perdas russas de aeronave foram realmente muito grandes, né? A gente falou várias aeronaves aqui, Mi-24P, 2 Mi-28, um Mi-8, um Su-34, um Tu-22M3 lá em Murmansk, né, que também foi destruído ontem, um K-226, ou seja, um monte de aeronaves que a Rússia perdeu aí nesses últimos dias com ataques ucranianos. E nesse meio tempo, ao mesmo tempo, os russos estão cada vez mais apavorados com a possibilidade dos F-16, né? O pessoal aqui está colocando num blog russo, Odessa, dois jatos sobre o mar. Só isso que eles colocaram, não falaram o que era. Mas o pessoal está inferindo pelo número de comentários que teve aqui, que os russos estão achando que são F-16 esses jatos, ou seja, que os ucranianos estão fazendo operações já com jatos. Eu não duvido disso, os jatos F-16 já estão na Ucrânia, um número pequeno ainda, mas certamente os ucranianos já estão começando a fazer ações com eles. É lógico, ainda não teve nenhuma ação de impacto, nenhuma grande operação com os F-16, porque ainda é muito treinamento, ainda é muito capacitação, aprender como usar e coisa e tal. Mas está chegando a hora, daqui a pouquinho vai chegar a hora dos F-16 na Ucrânia, né? Bom, houve uma tentativa russa de avanço aqui em Novomihailivka, aqui nessa região aqui da linha de frente. Os russos têm atacado aqui a partir de Novomihailivka em direção a Konstantinivka e fizeram mais uma tentativa ontem e não deu muito certo não. Aqui está uma coluna de blindados russos tentando fazer esse avanço ali na região e eles são totalmente dizimados pelos drones ucranianos e pela artilharia ucraniana. Acabou que não conseguiram avançar nada por ali, né? A linha de frente, via de regra, continua a mesma coisa. O correspondente militar russo, o Alexander Kashenko, reporta que o problema dos russos nesse momento, o grande problema é a logística, que segundo eles, os drones ucranianos estão destruindo a logística russa na linha de frente, né? Ele disse que há um ano atrás era proibido você chegar na linha de frente a menos de 1 quilômetro, já tinha que descer do veículo para fazer o resto da entrega a pé, né? Mas agora eles têm que desmontar a cerca de 8, 10 quilômetros, porque os 10 quilômetros próximos da linha de frente são suscetíveis a drones, né? E não tem solução para isso, né? Julho está acabando, em 2 meses e meio as árvores vão ficar vazias, né? Lá, hemisfério norte, vocês sabem, aqui no Brasil isso não acontece, mas lá no hemisfério norte, como você tem estações bem definidas, daqui a pouco chegou o outono, que ele está dizendo aqui, as folhas das árvores caem. Isso é um problema,
Porque enquanto ainda tem árvores, eles ainda conseguem chegar na linha de frente se escondendo nas árvores, né? Mas daqui a pouco não vai ter mais as folhas. As árvores vão estar peladas, vão estar vazias, e daí eles vão ter mais dificuldade ainda, né? Nesse curto período de tempo, um esforço deve ser feito para resolver as questões logísticas. Aí ele fala aqui que durante a Guerra Patriótica é como eles chamam a Segunda Guerra Mundial, os soldados eram alimentados com refeições quentes 2 vezes ao dia nas trincheiras, né? O soldado moderno não consegue esse privilégio. Existe comida nos armazéns, mas é simplesmente impossível chegar comida quente na linha de frente. O número de drones na linha de frente está crescendo muito e o inimigo está focando principalmente em em causar danos à logística militar, né? Evidentemente que sim. Aí ele fala aqui que próximo de Robotny houve uma época que você chegava a 1 km das posições e aí só o final que você precisava fazer a pé. Agora os drones começam a voar muito mais atrás, você tem que sair do veículo armado a 8, 10 km da linha de frente. E aí você tem a logística avançada, né, que tem uma necessidade muito grande na linha de frente e que dá muito trabalho e que vai ficar pior quando chegar o outono. Ou seja, ele está bastante preocupado com a situação russa lá. Isso é só uma parte da situação russa. A coisa está realmente ruim em vários aspectos por lá, né? Bom, falando aqui sobre os mapas do Polé-Volán, na região de Toretsky, New York, não tem nenhuma mudança de ontem para hoje. Essa aqui é uma área nova, né, que começou a ter algum tipo de ação há pouco tempo. Os russos conseguiram avançar rapidamente aqui, mas parece que os ucranianos estabilizaram essa linha de frente aqui, né? A linha de frente mais preocupante continua sendo essa aqui em Ocheretny. Esses avanços aqui antes do rio não preocupam, tá? Isso daqui não tem consequência nenhuma. Mas você pode reparar que aqui em Vesely a cidade ainda está contestada, mas os russos têm avançado aqui em direção a Sergivka, né? Então, ou seja, isso daqui é preocupante. Isso daqui é mais uma falha ucraniana aqui na defesa. Os russos conseguiram vazar o rio aqui, né? Esperamos que os ucranianos consigam fazer algum tipo de defesa aqui e, da mesma forma, reforçar a defesa aqui e impedir avanços nessa direção. Isso daqui não preocupa, isso aqui é esperado, a questão é o depois do rio, que é o preocupante aqui, né? Bom, em Pervomaisk, aqui em Krasnohorivka, nenhuma mudança significativa também, é um pouquinho mais abaixo daquele último ponto ali. E aqui também, perto de Vuhledar, os russos avançaram mais um pouquinho, né? Coisa pequena aqui, mas de novo, como eu disse para vocês, parece que os russos querem muito tentar tomar Vuhledar ainda nesse ano, né? E para fazer isso, eles precisam fazer isso rápido, porque em breve, como você sabe, já vai começar o outono, já vai dificultar tudo para eles, né? Aqui em Konstantinivka foi onde teve aquele grande avanço ali que foi frustrado dos russos, né? Não conseguiram avançar aqui em direção a Konstantinivka, mas avançaram um pouco aqui na direção dessa estrada aqui, em direção a Vodiane, né? Aqui mais um ponto da linha de frente, em Staromayorsk e Urozhaine, nenhuma mudança significativa, as cidades foram retomadas pelos russos aqui, dentro da estratégia ucraniana de não brigar por cidade, afinal não tem nada aqui de significativo, esses avanços são totalmente vazios do ponto de vista estratégico, né? Os ucranianos estão se forçando muito mais a evitar gasto de tropas, de equipamentos, preparando para ações que efetivamente possam fazer diferença mais adiante, né? Bom, o Instituto para Estudo da Guerra traz aqui a informação de que houve ataques contra a refinaria em Saratov, Ryazan e Murmansk, ou seja, está falando não do ataque de hoje em Kursk, está falando dos ataques de ontem, né, contra a refinaria de petróleo e os campos, as bases aéreas militares russas, né, a gente falou sobre isso já ontem. Fora isso, não tem nenhuma grande informação nova por aqui, né. A grande informação que a gente tem aqui é justamente o ataque que sofreu o grupo Wagner na África, lá no Mali, né? Vocês sabem, o Mali não tem nada a ver com a Ucrânia diretamente, é esse país aqui na África, é um país que fica no chamado Sahel, né? Ou seja, a região aqui em que você tem ainda grandes partes de deserto, mas já começa a pegar uma parte da floresta aqui da parte central da África, e a parte da floresta é muito mais habitada no Mali do que o deserto, por motivos óbvios, mas essa região toda aqui é muito rica em ouro, né? Tem muitas minas de ouro nessa região. E o que os russos têm feito, né? Qual que é o modelo de negócio russo, do grupo Wagner, do governo russo também, né? Eles fornecem equipes de militares treinados, equipamentos, helicópteros, tanques e coisa e tal,
para ajudar alguma facção que queira tomar o poder, dar o golpe ali na África, né? E isso aconteceu no Mali, recentemente teve um golpe no Mali, então existe uma junta militar que está cuidando aqui do país. E como é que eles pagam por essa ajuda russa? Justamente eles dão acesso aos russos, os russos controlam as minas de ouro do país, e é isso que acontece, acaba jogando o país mais na pobreza ainda, porque tira os negócios legítimos que exploravam essas minas de ouro e fica tudo na mão dos russos, né? E os russos, vocês sabem, são mafiosos, então, ou seja, acaba virando um negócio de máfia mesmo. Mas teve uma reviravolta nessa história, né? Bom, mas o que que houve, né? Essas tropas do antigo grupo Wagner, que agora se chama African Corps, acabaram sendo emboscadas ali no Mali e tiveram um prejuízo muito grande, tanto em termos de equipamento quanto de pessoal. Esse vídeo meu vai ser desmonetizado pelo YouTube, não tem muito jeito, mas então eu vou mostrar para vocês aqui, são imagens fortes, tá? Se você tem problema com imagens fortes, é melhor pular o resto do vídeo. Só tem a notícia agora do Putin também, com o desfile naval dele, não é nada significativo, né? Mas, de qualquer forma, e também, se tiver um corte agora no vídeo, é porque o YouTube proibiu essas imagens, pode acontecer isso. Se o YouTube proibir porque estão fortes demais, não é questão de desmonetizar. Desmonetizar vai ser desmonetizado. Mas é questão de proibir por conta, botar maior de 18 anos, aí eu vou cortar esse trecho do vídeo, tá? Mas dá para ver aqui um monte de corpos de militares russos aqui, lá do African Corps, aqui no Mali. Muito equipamento destruído também, muito blindado pegando fogo, e enfim, uma destruição muito grande que foi essa tentativa lá do grupo Wagner de tomar uma cidade, né? Eles queriam tomar uma cidade lá e acabaram sendo emboscados e destruídos, né? Aqui mostra alguns que foram capturados, tá? Tem pessoas do grupo Wagner, ou do African Corps russo, e tem também soldados leais ao regime, né? Porque lembra, é a mesma coisa, os caras que estão comandando o Mali nesse momento são uma junta militar que foi colocada no poder pelo grupo Wagner, né? Então esses daqui são militares do Mali e pessoas do grupo Wagner, isso aqui são os prisioneiros, né? Ou seja, a gente mostrou no outro os mortos, esses aqui são os prisioneiros, né? E tem mais um monte de imagens aqui, as imagens são realmente impressionantes. Eu acho que essa daqui é uma boa, porque repare que eles pegaram um monte de veículos blindados. Essa imagem aqui é similar a outra imagem que eu já mostrei, um monte de corpos ali também. E, segundo as fontes russas, foram 2 helicópteros carregando soldados do grupo Wagner. Um foi forçado a pousar depois que o principal piloto foi atingido. Então, eles atingiram a partir do solo o piloto do helicóptero, o helicóptero teve que pousar, e daí ele foi destruído completamente quando pousou no solo. O segundo helicóptero aparentemente escapou, mas também tinham pessoas num comboio no chão. Então isso é a descrição do que aconteceu. Era um comboio de tropas do grupo Wagner que estava indo em direção a uma determinada cidade com o apoio de 2 helicópteros. Um dos helicópteros teve que pousar, o comboio foi destruído, o helicóptero que pousou foi destruído, o outro helicóptero aparentemente conseguiu se safar, não se sabe se tem danos ou feridos, né? Aqui, ó, como dito por fontes russas, o total de perdas dos russos no Mali são perto de 100 pessoas, 80 mortos e 15 capturados, né? Então dá 95 pessoas, né? Isso quem disse foi o comandante do 13º Destacamento de Assalto, o Russich, que também é ligado ao grupo Wagner, né? Nesse momento, no território da República de Mali, na área da cidade de Tinzoatin, as Forças Armadas do Mali estão conduzindo uma operação com o apoio do grupo Wagner. Para ser específico, eles eram apoiados pelo 13º Destacamento de Assalto, no qual, infelizmente, eu comandava, mas devido às circunstâncias eu saí de lá, mas meu pessoal ainda está lá e foram onde estavam terminando os contratos, né? No momento, de acordo com minhas informações, mais de 80 pessoas, são 200 é o código para morto, como resultado dessa operação, né? Mais 15 pessoas estão prisioneiros, e esses são colegas russos, né? Enfim, ele está pedindo ajuda do ministro da Defesa da Motherland, né, da Rússia, para resolver esse problema. São russos que estão lá e coisa e tal. Se ferraram, meu amigo. Se ferraram bonito ali, né? Essa cidade aqui, Tinzoatin, eu não consegui achar a cidade em si, tá? Tem um monte de cidade aqui, ó, com nome parecido. Tinhama,
Tim não sei o que, tem um monte de, eu acredito que seja nessa região aqui, ó, porque tem um monte de cidade com esse nome, com nomes parecidos aqui, mas eu confesso que a cidade com esse nome eu não achei. É porque isso daqui certamente foi a transliteração do nome da cidade para o russo, depois voltando a transliteração para o inglês, né? Então é difícil identificar mesmo, mas eu acredito que seja alguma coisa aqui nessa região aqui do Mali, onde aconteceu essa emboscada contra o Grupo Wagner, né? Bom, um dos 15 sobreviventes do Grupo Wagner foi capturado e aparece aqui pedindo perdão da milícia Azawad, né? Então quem é que fez esse negócio? Quem é que destruiu os soldados? Foram dois grupos, os Tuareg e um pessoal ligado à Al-Qaeda, né? Esses soldados falaram que estão prontos para entregar esses soldados capturados do Grupo Wagner para a Ucrânia em sinal de suporte e solidariedade, né? Tá aqui, ó, a mensagem que foi colocada por eles aqui, ó. Mensagem para os irmãos ucranianos, nós do CSP-DPA, das Forças Armadas, ou seja, não é a Força Armada do Mali, essa tá do lado do mal, é a força dos rebeldes ali. Queremos expressar nossa solidariedade na sua luta contra os criminosos russos. Capturamos um número significativo de mercenários do Wagner e queremos entregar esses captivos, né, esses prisioneiros, para vocês como sinal de suporte e solidariedade. Sinal de apoio e solidariedade. Esse gesto tem por objetivo ajudar vocês em sua luta por justiça e liberdade. Esperamos que isso ajude a fortalecer os laços de nossas vitórias comuns, com todo o apoio, não sei o que lá. Free Azawad, Slava Ukraine, né? Ou seja, o pessoal lá. Agora, eu não sei se esse pessoal aqui é do bem, não, tá? Esse pessoal ligado ao Al-Qaeda. Enfim, né? Parece que foi uma aliança entre os rebeldes tuaregues e o Jinin, que é a Al-Qaeda, que mataram cerca de 80 mercenários russos ali no norte do Mali, perto da fronteira com a Algéria. Então essa informação eu não tinha. A Algéria é aqui no norte, então isso daqui foi perto da fronteira com a Algéria. Onde é que tem aqui o Tim, não sei... Ah, aqui, ó, deve ser aqui, ó. Tinzawatine, deve ser nessa região aqui, ó. Aqui, ó, faz todo sentido. Nessa região aqui, justamente, que teria sido a emboscada, bem aqui no norte do Mali, na fronteira com a Algéria. Então agora esclarecemos isso daqui, né? Os russos perderam vários MRAPs, né, que são veículos blindados rápidos, e um helicóptero Mi-24, e tem mais um monte de gente aqui. Tem vários veículos destruídos, muitos mesmo, olha só, dá para contar aqui, ó, um monte de veículos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, um monte de veículos destruídos, bem como um helicóptero que também está lá, né? E assim, e o novo cabeça do Grupo Wagner teria sido morto nesse ataque também, tá? Ou seja, por isso que o Russich está pedindo apoio para o governo russo. Parece que destruíram toda a equipe uma parte considerável da equipe do Wagner ali na região, né? E por que o pessoal ali do Mali não gosta do Wagner, né? Como eu expliquei para vocês, os caras são vistos como agressores, estão roubando as riquezas do país e fazendo um monte de crimes terríveis, né? Aqui tem um artigo do The Guardian de 2023 contando alguns dos massacres feitos ali no Mali com o apoio do Wagner, tá? Não foi necessariamente o Wagner que fez, muitas vezes é o próprio exército de Mali, mas com o apoio do Wagner ali na região, né? Então são realmente criminosos de guerra. E aqui está falando, o Rob Lee está falando que vários canais de Telegram estão dizendo que o administrador do Greyzone, do canal do Telegram Greyzone, ele teria morrido nesse ataque, tá? O Greyzone é um canal que a gente já mencionou muito aqui nessa guerra, quando o Grupo Wagner estava lutando na Ucrânia, né? Como eles não estão mais lutando na Ucrânia, agora foi dividido, né? Uma parte se incorporou ao exército russo, outra parte ficou na Rússia e outra parte foi para a África, né? Agora ele está reportando as coisas ali na África, né, aparentemente no Mali, e ele estaria no meio desse pessoal, né? Aqui, ó, como reportado pelos propagandistas russos, como resultado de uma emboscada, a coluna do Wagner no Mali foi destruída e o Greyzone, o administrador do canal Greyzone, que tinha 530 mil seguidores no Telegram, é um canal muito grande, foi morto ali na região. Essas aqui foram as últimas imagens que eles postaram lá no Telegram, ou seja, só imagens ali da região mesmo do Mali, eles ainda usando o nome Wagner Group, né? E esse cara deve ter sido eliminado, né? É esse sujeito aqui.
Entre as forças do Wagner que foram mortos na África está o criador do Grey Zone. A morte dele está confirmada, tá? Porque no final das contas tem imagem, eu não vou mostrar a imagem aqui porque não ganhamos nada com isso, mas tem a imagem do cadáver dele aí, se você procurar você acha aí na internet, né? E bom, enquanto a Rússia tem essa derrota enorme lá na África, porque sim, tá, não tenha dúvida, embora o grupo Wagner seja um grupo em tese mercenário, ou seja, não teria ligação com a Rússia propriamente dito, são russos, mas não teriam ligação com o governo russo propriamente dito, o grupo Wagner foi criado pelo Putin, né? Quem comandava o grupo Wagner, que era o Prigozhin, era justamente o cozinheiro do Putin, então ele foi criado exatamente para essas situações em que a Rússia quer interferir em outros países, mas não quer mandar o exército russo para lá. Aí mandava o grupo Wagner para fazer as lambanças lá. Então não tenha dúvida, esse pessoal que está lá na África está lá por ordem do Putin, tá? Ou seja, é uma derrota do Putin isso daqui, né? E outra derrota do Putin foi esse enorme desfile militar dele aqui em São Petersburgo, comemorando o Dia da Marinha e coisa e tal. Ele passeou aqui, fez um desfile militar enorme com 4 navios. Que decadência, né? Vou te falar uma coisa, antes não tivesse feito isso, né? E teve até crítica lá entre comentaristas russos, lá o pessoal falando, onde é que está a frota do Mar Negro? Não tem mais. O fato é que isso foi uma vitória do inimigo, existe um fato de uma derrota, né? Esse cara aqui é um deputado da Duma russa, né? Da coisa russa, Evgeny Fedorov, e está surpreso com um ponto de vista realmente dizendo que a Ucrânia ganhou, não tem o que dizer, né? E, de fato, esse desfile naval com poucos navios em São Petersburgo, né, o Mar Negro sempre foi a joia da coroa da marinha russa, né? Fazer um desfile militar em São Petersburgo é realmente sinal de derrota, com poucos navios, com pouca coisa, é o que a Rússia está se preparando. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.